Boa tarde, estou a ouvir a Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas aqui em Paris, 15 horas na cidade da Praia. Stephanie Palma. Sejam bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta terça-feira, 22 de novembro. Eis alguns dos títulos que estão a marcar a atualidade. Funeral do codorista angolano na Grelha, marcado por tumultos e violência, à entrada do cemitério de Santa Ana, em Luanda. Ilha de São Vicente acolhe a 5ª edição da Cabo Verde Ocean Week. Junta Militar Maliana anunciou a proibição das atividades das organizações não governamentais a operar no terreno, financiadas por França. Estes são alguns dos títulos que vamos abordar neste noticiário. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekulic. O jornal começa agora. Fique desse lado. RFI, a rádio do mundo. Começamos este noticiário com a atualidade africana. O funeral do codorista angolano na Grelha ficou marcado por tumultos e violência à entrada do cemitério de Santa Ana, em Luanda. Para dispersar a multidão concentrada no local, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo. Um jovem morreu e 33 pessoas ficaram feridas. Francisco Paulo tem mais informação. Os restos mortais do codorista Gelson Caio Mendes, também conhecido por Na Grelha, já repousam no cemitério da Santa Ana, em Luanda. Milhares de fãs e amigos que se juntaram à família para dar o último adeus ao músico criticaram a atuação da Polícia Nacional, que terá dispersado os jovens com tiros que atingiram mortalmente o menor, causando vários feridos que se encontravam nas imediações do cemitério. Quem é fã do Na Grelha que está a fazer esses tumultos? Nunca foi fã. Fã não faz isso. Nós estamos a enterrar o Na Grelha com muita confusão por causa dos fãs. Terra seja leve para o meu irmão. Pelo menos nós nos organizamos para que a memória do nosso amigo, quer dizer, aquele respeito, mas a moldura humana não permitiu e não esperávamos isso do Na Grelha. É muito triste, estamos aqui a ver. A que nós temos é uma polícia assassina. É uma polícia assassina. Mataram dois jovens. Em declarações da televisão pública de Angola, o diretor das operações do Comando Provincial de Luanda, Lázaro da Conceição, confirmou que durante o funeral de Na Grelha se registrou a morte de uma pessoa e a detenção de vários indivíduos. Francisco Paulo, Luanda, RFI. A Ilha de São Vicente acolhe a 5ª edição da Cabo Verde Ocean Week. O objetivo do evento é identificar medidas e recursos que garantam a gestão e exploração sustentável do oceano. Odair Santos, o nosso correspondente, faz-nos o relato. Na abertura oficial da Semana dos Oceanos, que aconteceu na noite de ontem na Gar Marítima do Mindelo, o ministro do Mar, Abrão Vicente, disse que o amor para o mar deve ser de intervenção, que apela à ação, que vai às comunidades, faz pedagogia, sempre dando ênfase à importância da exploração sustentável dos recursos marinhos. Elevar a consciencialização e fomentar o diálogo entre a essência, a importância e a sustentabilidade dos oceanos, visando criar uma cultura voltada para a preservação e conservação da saúde do mar. E explorar de forma mais sustentável os recursos marinhos nos mares sob a jurisdição de Cabo Verde. Na Cabo Verde Ocean Week acontecem as Blue Talks sobre a economia azul, novas oportunidades, o ecossistema do mar e o mar de oportunidades, Feira Azul, dedicada às profissões ligadas ao mar, maratona de ideias, Ocean Innovation, sobre a criação de soluções para os oceanos, com universidades, startups, empresas públicas e privadas e empreendedores para a transferência do conhecimento científico e desenvolver a capacidade de pesquisa e a transferência de tecnologia marinha, e ainda concurso e exposição de fotografias relacionadas com o mar. Desportos náuticos termina na sexta-feira com Blue Food Festival, um festival gastronómico com produtos do mar, a acontecer na Vila Piscatória de Salamanca, na Ilha de São Vicente. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. A corrida ao gás por parte das potências ocidentais no meio de uma crise energética representa uma falsa promessa de desenvolvimento para a África, afirmam ativistas e peritos da COP27. O Senegal e a República Democrática do Congo, por exemplo, descobriram recentemente recursos de petróleo e gás que suscitam esperanças de riqueza. Moçambique está a tentar desenvolver um projeto de gás natural liquefeito gigante. A França continua a apostar em parcerias não só em Moçambique, mas também noutras zonas em África, dando os interesses da França nos recursos energéticos no continente. Emmanuel Macron está a tentar mudar a imagem do país em África, afirma o historiador moçambicano António Sopa.
O Macron está a tentar fazer uma política da França ter uma imagem diferente em África, apesar do que está acontecendo na África Ocidental, onde a França parece que não está a passar muito bem, no Mali, né? Penso que tem essa grande ideia. Eu acho que o caso do Ruanda é um caso particular lá do gás, quer dizer, mas não se estende à política que a França tem em relação, sei lá, a esta região da África Austral. Portanto, acho que são duas coisas diferentes, porque isto são projetos grandes, não é? E que também, para começarem a mexer, também têm o seu tempo, demoram, têm a sua velocidade, e isso ainda vai demorar algum tempo. O que é hoje falar de neocolonialismo e com que olhos olhar para estes investimentos, para esta presença da França no norte de África, de Portugal em Angola, Moçambique, sobretudo? Eu acho que estes ismos todos estão todos muito esbatidos. Isto tem muito a ver com a situação em que os países estão do ponto de vista económico e do ponto de vista político. Hoje a gente tem a percepção que estes países, para sobreviver, têm que ter estes financiamentos, têm que ter estes apoios, a fazer esta política, né, que existe. Não tem capacidade, né? E, portanto, tem que funcionar com muita cautela e, se calhar, com uma política de costa à vista. Né? Quer dizer, nunca grandes projetos a longo prazo, mas andar a tentar manter sempre a borda acima d'água. As palavras do historiador moçambicano António Sopa em entrevista à Lígia Anjos. O Fundo Monetário Internacional chegou a acordo com as autoridades da Guiné-Bissau para negociar um programa a médio prazo de 36 meses, de cerca de 36,3 milhões de dólares, no âmbito do mecanismo de facilidade de crédito alargado, conforme garantiu à luz o chefe da missão do Corpo Técnico do FMI, José Guijon. O Corpo Técnico do FMI chegou a um acordo com as autoridades de Guiné-Bissau sobre um programa a meio prazo a apoiar por recursos do FMI cerca de 36 milhões de dólares americanos no abrigo da facilidade de crédito alargada. Este será um programa de 3 anos. A estratégia a meio prazo das autoridades centra-se em assegurar a sustentabilidade da dívida, apoiando a recuperação econômica e criando espaço orçamental para apoiar um crescimento sustentável e inclusivo. Passamos agora para o Mali. A junta militar anunciou a proibição das atividades das organizações não governamentais a operar no terreno financiadas por França. Uma decisão com efeitos imediatos, como nos conta Cristiana Soares. É mais um passo na escalada da tensão entre Paris e Bamako. Depois da expulsão do embaixador francês, do fim da operação militar Barkhane e de vários atos e palavras de desconfiança, o Mali decidiu agora proibir as atividades das organizações não governamentais a operar no terreno financiadas pela França. De acordo com o comunicado da Junta Militar no Poder, a decisão tem efeitos imediatos e diz respeito não apenas às ONGs francesas, mas também às organizações que operam no Mali financiadas pela França ou que são simplesmente financiadas com suporte material ou técnico francês. Organizações médicas, educativas, agrícolas ou mesmo de ajuda alimentar urgente ou distribuição de água. O número de organizações não foi avançado e a medida afeta também as associações malianas que contavam com a ajuda de Paris. Na atualidade esportiva, o Campeonato do Mundo de Futebol prossegue no Catar. Ainda esta noite, França, detentora do título de campeã do mundo, entra em campo frente à Austrália. Hugo Lloris, capitão da seleção francesa, acredita no potencial da equipa gaulesa. Ouçamo-lo. On continue de croire en nos chances, de croire. Continuamos a acreditar nas nossas hipóteses, a acreditar no nosso grupo de jogadores, na nossa equipa. Temos de nos apoiar nisso para continuar a crescer enquanto equipa. Também temos de nos apoiar mutuamente. Claro que as lesões de jogadores não ajudaram a equipa, sobretudo a lesão de Karim Benzema, porque ele é importante no seio da equipa. Mas eu acredito que a equipa vai continuar a avançar. Estamos com pressa de iniciar a prova, de jogar esse primeiro jogo e de criar uma dinâmica positiva com o resultado que vamos obter. Mesmo se a preparação foi curta, a verdade é aquela do terreno. Veremos depois do jogo frente à Austrália em que ponto vamos estar. E on en saura un petit peu plus après le match face à l'Australie. As palavras de Hugo Lloris, atleta francês, num som recolhido pelo jornalista da RFI Antoine Gronier e traduzido por Marco Martins. É o ponto final deste bloco informativo. Continue connosco.